Então, em relação à pergunta que a gente faz no slide, que é quais são as ameaças virtuais, bom, está respondido pelo vídeo. São todos esses programinhas que o vídeo colocou aí, né, para nós. E são mais. Agora, além dessas ameaças que foram colocadas aí no nosso amigo vídeo do Comitê Gestor da Internet, nós ainda vamos estudar algumas ameaças um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais elaboradas. E antes da gente estudar isso, eu queria deixar bem claro um negócio, porque, e eu vou falar bem devagar essa palavra, porque é meio difícil de falar, né? Veja bem, quando a gente está falando daquele tripé lá da aula passada, lembra? Ameaça, aí vulnerabilidade, porque se eu falar muito rápido eu vou enrolar minha língua, mas enfim, ameaça, vulnerabilidade e ataque. Esse tripé aí, isso aqui está interligado. Então você não pode nunca esquecer que a ameaça, ela existe. O ataque é a concretização da ameaça. E a vulnerabilidade é o meio, é o caminho pelo qual a ameaça se concretiza em ataque. Perfeito? De que forma isso pode acontecer? Através desses programas, vírus, spyware, etc, 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 ou através dessas outras coisas que nós vamos ver hoje, beleza? Então vamos para o próximo slide, onde nós vamos falar de um camarada muito importante hoje na internet, que é um protocolo, como vocês já estudaram rede de computadores, eu fico bem à vontade de falar dele para vocês. É o DNS, que na verdade a sigla é em inglês, que quer dizer Domain Name Service ou System, né? Essa tradução varia de autor para autor. Eu prefiro Domain Name Service, que é servidor de nomes de domínio, né? Ou seja, é um serviço que resolve nomes na internet. Você, o que é isso? Você já deve estar um pouquinho familiarizado com esse camarada. Sem ele, você não acessaria www.uol.com.br, por exemplo, lá no seu site, lá no seu navegador. É ele que, em primeira instância, diz para você quem é ou onde está o tal do endereço IP daquela máquina que armazena aquele site. Perfeito? Agora, o problema é o seguinte, a função dele é essa. É resolver nomes, ou seja, possibilitar que você tenha acesso a um recurso, a uma máquina na internet, portanto a um site, vamos dizer assim, através do seu nome, que é mais fácil de você decorar, né? Porque às vezes o nome está associado à empresa, ao negócio da empresa. Então é mais fácil você decorar www.bb.com.br do que decorar um número do tipo 164.41.67.2, que é um número que vai simbolizar ou que vai estar associado àquele nome simbólico. E quem vai fazer essa conversão para você, porque na internet nada é acessado por nome, quem vai fazer essa conversão para você é o tal do DNS. No entanto, né, o DNS é alvo, ele se caracteriza como uma ameaça muito, vamos dizer assim, importante e imperativa dentro de um sistema computacional, como nós vamos ver no próximo slide. Nós temos o seguinte, bom, qual o problema, né? Bom, como é que a gente pode resolver o problema? Mas primeiro, qual é o problema que tem os servidores de DNS? Imagina o seguinte, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas olha só como pode ser uma coisa extremamente rápida de fazer e extremamente danosa. Imagina o seguinte, o DNS, o protocolo DNS, ele simplesmente armazena as últimas informações, ou seja, as últimas consultas que ele fez na internet atrás de resolver o endereço IP associado àquele determinado site, ele armazena numa área do disco onde o DNS está instalado, chamada cache. E aí o que é que vai acontecer? Toda vez que outra requisição for feita para aquele mesmo endereço, em vez dele ir de novo lá fazer a resolução, ele já busca aquilo do cache local. Rapaz, se isso acontecer, veja bem, imagina que um determinado indivíduo, um determinado atacante, resolve responder para a sua máquina, responder a pergunta que o seu navegador fez, dizendo assim, quem é www.bb.com.br? Ele responde assim, ó, o www.bb.com.br é o IP 1.1.1.1.
certo? E aí ele diz o seguinte, ele constrói dentro da sua rede, da sua própria empresa, ele constrói um site parecido com o Banco do Brasil e coloca esse site armazenado numa máquina com IP 1.1.1.1. Ora, é óbvio que essa consulta ao servidor de DNS, que você vai fazer tentando buscar o www.bb.com.br, vai ser respondida primeiro pelo programa do atacante. Então, na verdade, o DNS vai perguntar, o DNS da sua rede vai perguntar para o mundo quem é Banco do Brasil, mas a resposta vai chegar para ele de dentro da tua própria rede, porque o invasor está lá dentro. Ou de algum outro lugar, mas vai chegar primeiro. E aí o teu DNS armazena isso em cache e responde para você, para o teu navegador, olha, o IP do bb.com.br é 1.1.1.1. E, obviamente, o teu navegador vai te direcionar para aquele servidor que tem aquela página falsa. Ora, no momento que você imagina que quais são as consequências disso, né? Você vai ter uma página lá do Banco do Brasil pedindo login e senha. Quando você dá login e senha, já conta e senha, agência, conta e senha, você digita tudo bonitinho. Quando você dá enter, aí dá um erro lá, página não encontrada. Só que sua conta, sua agência e sua senha já foram gravadas dentro de um arquivo texto para uso posterior. Então, na verdade, essa questão do DNS, que a gente costuma chamar de DNS spoofing, né, que é a falsificação de um endereço DNS, isso aqui é uma ameaça fortíssima que existe na internet. E é uma ameaça, é uma vulnerabilidade dos servidores de internet e é concretamente um ataque, porque é facilmente implementado e hoje você não precisa implementar mais não. Já existem programas prontos na internet que quem quiser fazer o mal, baixa e vai fazer. Só que, obviamente, que está sujeito a todas as penalidades previstas em lei, né? Se você for pego, obviamente que já existe legislação específica para esse tipo de situação de crime eletrônico, não é? Agora, como é que você resolve o problema? Bom, aí é adaptação dos protocolos ou com o uso de firewall. A primeira adaptação do protocolo DNS é o que a gente chama de DNS-SEC, que foi um DNS Security, ou seja, um DNS com adição de segurança, que envolve criptografia na troca dessas mensagens. Então aí fica muito mais difícil o invasor responder para o teu cliente de DNS, considerando que ele não sabe qual é a chave de criptografia que ele usou para mandar a mensagem. Aí já se começa a resolver. Só que, pasmem, é muito difícil a gente ver DNS Security implementado nas redes hoje. Ou por falta de conhecimento dos administradores, ou por puro descaso mesmo. De ameaças, que é os Trojans, né? Os Trojans são conhecidos também como cavalo de Troias, né? Qual é a diferença então entre cavalo de Troia e o vírus? Você já é capaz de responder, né? Você viu bem lá no vídeo qual é a função dele. Apesar de serem parecidos, né? Os cavalos de Troia, os Trojans, eles não necessitam da execução, né? Que o usuário execute aquele arquivo, né? Os Trojans eles podem estar aí, assim, similarmente aos worms, né? Se reproduzindo. Mas eles também não necessitam de um arquivo hospedeiro para isso. Ele não precisa estar anexado a um arquivo, por exemplo, a uma foto ou um arquivo executável. Ele por si só mesmo já trabalha, já age dentro do computador. E ele vai executar funções de diversos tipos, né? Como abrir portas da sua máquina, por exemplo, para que um outro atacante possa invadi-la, ou que um outro programa com determinado uso, né, possa fazer conexão. Então, as funções deles são as mais variadas possíveis. Geralmente eles não fazem destruição dentro do seu sistema, porque eles têm o objetivo de fazer o quê? De tornar a sua máquina uma máquina controlável pela internet. Temos aí também uma categoria de ameaças que tira o sono de muita gente, porque cada dia estão mais difíceis, mais complicadas de se identificar, que são os spams, né? Os spams, eles causam muito problemas, né? Mas o que é o spam? O spam você já sabe o que é. Eu tenho certeza que sua caixa de e-mail, pelo menos num dia, deve sair uns 10 spams ali classificados, né? Então, spams são aquelas mensagens, geralmente de cunho comercial, que você não tem interesse, que você não pediu para receber, mas você recebe do mesmo jeito. Por exemplo, uma das mais conhecidas é oferecer